Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 6. Cheguei de férias e cheguei meio gripado, mas vai passar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. 1 Pedro. Tem duas, obviamente, epístolas de São Pedro. É a primeira, capítulo 1, a partir do versículo 6. Eu já falei, o padre já disse, mas eu repito, que o nosso tema aqui hoje vai ser a provação, Como lidar com a provação. Eu estou com a tradução da CNBB, então você vai acompanhando aí com o padre. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que no momento estejais por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Deste modo, o quilate da vossa fé, interessante essa palavra quilate, depois eu vou trazer uma outra tradução. Desse modo, o quilate da vossa fé, que tem mais valor que o ouro testado no fogo, alcançará louvor, honra e glória no dia da revelação de Jesus Cristo. Olha só, agora eu vou trazer uma outra tradução. Agora, embora por pouco tempo você tenhais que sofrer provações, para que a vossa fé, mais preciosa que o ouro purificado pelo fogo, seja encontrada digna de louvor. Olha só o que São Pedro está dizendo. Agora, por um pouco de tempo, a gente enfrenta algumas provações, Faz parte, gente. As provações são reais, elas acontecem. Os desertos, Deserto é uma boa analogia, uma boa metáfora para descrever, para descrever a realidade da provação. A provação que nos visita às vezes numa doença, na perda de alguém. A provação que nos visita às vezes no desemprego, na crise financeira. A provação que nos visita quando a gente descobre o adultério do cônjuge, quando a gente é abandonado, quando a gente se sente rejeitado, quando a gente descobre uma traição de um amigo. A provação da depressão, da ansiedade desordenada, dos sonhos que não se realizaram, das expectativas frustradas. É tão difícil lidar com isso. Talvez você chegou no final desse ano com sonhos irrealizados, com expectativas frustradas, com dores na alma que você não consegue nem nomear, Às vezes você se tornou uma pessoa amarga, que trata os outros mal, que reage de forma desordeira, porque as suas expectativas frustradas estão sendo um ácido dentro de você, corroendo a esperança, a fé, o amor. Eu não sei qual é a sua provação. Talvez também ela veio por consequências de escolhas ruins que você fez. Mas a palavra está dizendo, embora por um pouco de tempo vocês têm que passar por algumas provações, mas essa provação vai purificar a vossa fé e vai torná-la mais preciosa do que o ouro purificado pelo fogo, para que ela seja encontrada digna de louvor. Então o que a palavra está dizendo? Olha, ela começa dizendo que a provação tem um tempo limitado, ela não dura para sempre. Esses dias eu vi uma reflexão, tem um livro fantástico de Luiz de Granada, um dominicano do século XVI, fantástico, um livro chamado Sinner's Guide, seria o Guia do Pecador, não sei como que é a tradução, mas o Luiz de Granada, um mestre assim de espiritualidade, um livro que tem santificado gerações, O Guia do Pecador, deve ser a tradução no português, e gente, ele falava com uma fineza assim, sabe? Uma fineza da provação, fineza assim espiritual e uma sabedoria. Ele falava assim, olha, a provação que a gente enfrenta aqui, ela é limitada, mas a provação do inferno, por exemplo, de quem vai no inferno, ele falando sobre o inferno, ela é uma dor que não se acaba, no sentido de que a pessoa que está no inferno, ela quer morrer. O maior alívio para ela seria morrer, mas ela não morre mais. É uma dor constante, é uma provação, é uma tristeza, é o verme que come, o fogo que queima, mas sem consumir. Porque se a pessoa cai no fogo, Deus nos defenda, ela é queimada e morre. Os tecidos são queimados, depois os órgãos vitais. Mas imagina um fogo que queima sem
nunca te consumir, sem nunca gerar morte. É isso que a pessoa enfrenta no inferno, dizia Luiz de Granada. Por isso que a gente tem que lutar para não ir para lá. Por isso que a gente tem que lutar para viver a santidade, a pureza, a obediência a Deus. Mas a provação que eu e você enfrentamos aqui, ela é momentânea. São Pedro está dizendo, embora tenhais que por um tempo sofrer provações. Só que esse tempo que você enfrenta, que é um tempo contado, não é? Deus não vai permitir que você viva no deserto para sempre. Por quê? Porque a nossa fé é pascal. Jesus foi para o deserto, mas Ele também foi para as bodas de Caná, Ele também foi para o casamento. Ele morreu, mas Ele também ressuscitou. Então, nossa fé é cíclica. Deus permite momentos de bonança, de alegria, e também momentos de provação, de cruz, mas também momentos de ressurreição. Então, tem um tempo determinado. Você talvez que está no meio de uma provação, você que está vivendo a rebeldia desse filho na droga, essa dor, né, de ter que lidar com esse filho mentindo, com esse marido no adultério, tanta coisa, né, gente? Eu sei que cada situação é uma situação. Existem situações que exigem um discernimento peculiar, particular. Eu sei, eu estou falando de maneira geral, mas saiba que a provação ela tem um tempo determinado. A dor, sabe, a falta de sentido, isso vai passar. E também, se você está, padre, eu estou com uma doença terminal, pode acontecer. Você tem que também pensar no céu, tá? Porque essa vida não vai durar para sempre. E a gente tem que buscar a purificação, a confissão, fazer penitência pelos nossos pecados, evitar o mal, mesmo com nossas fraquezas. Às vezes há uma queda ali, outra aqui. Levantar-se, buscar a confissão, para a gente ser digno de gozar da alegria eterna no céu, que nunca vai passar. E o contrário, como eu disse, no inferno é a tristeza, é a dor eterna, né? Então, São Pedro diz, por um tempo limitado. Mas o que São Pedro está falando sobre a provação? São Pedro está dizendo, ela purifica a fé. Faz a fé ser mais preciosa que o ouro purificado pelo fogo. E como a provação purifica, né? Uma das palavras no grego para purificação é a palavra catarsis, o catarseos, que a gente tem no português também a palavra catarse, né, que é muito usada pela psicologia, que é uma purificação através de um sofrimento, que te ensina algo e te torna uma pessoa melhor, poderíamos usar essa definição, né? Então, São Pedro está dizendo, a provação ela purifica, e ela revela o que há de autêntico, ela separa o real do falso. Às vezes a gente está usando uma máscara. Às vezes o teu casamento até hoje foi um casamento de conto de fadas, mas só existia no livro, na teoria era uma mentira, você mentindo para o marido, você fingindo que estava feliz, ele fingindo que acreditava, você fingindo que era uma boa esposa, ele fingindo que era um bom esposo. Aí vem uma pancada, uma provação, uma doença, um adultério. Isso sacode, sabe? E tira o que é fake, o que é mentiroso, e traz o que é autêntico à tona. Purifica. E às vezes, gente, às vezes não, deixa eu corrigir aqui o enunciado, a gente não amadurece e não nos tornamos pessoas melhores se nós não passarmos por provações, pelas cruzes. Porque nós somos muito superficiais, às vezes a gente não sabe nem quem a gente é, a gente encena um personagem para agradar os outros, a gente se perde na compreensão da nossa própria identidade. Então Deus vem e permite uma provação. Deus permite algo inesperado, talvez a morte de alguém. É tão duro, né? Meu respeito a você que perdeu alguém. Ontem eu estava num restaurante com 2 padres amigos, e a senhora que trabalhava lá me assistia pela TV e veio falar: Padre Zandoná, perdi a minha irmã há pouco tempo, não estava esperando. A dor do coração, acolhi com muito carinho, com muito respeito ao sofrimento daquela mulher, né? Sabe, é duro, mas tudo isso vem purificar, vem separar, vem, sabe... como dizia aqui na Canção Nova, a gente costuma dizer que na provação, né, na provação do dia a dia da vida comunitária, as cascas caem, né? É como a peneira, né? Antigamente eles peneiravam muito feijão, o café, desculpa, não sei se fazem ainda, porque na peneira ia ficando só o grão e as cascas iam caindo. Então a provação nos purifica. Mas também São Pedro diz que a provação gera louvor a Deus, né, para que a vossa fé seja encontrada digna de louvor. A provação gera amadurecimento no discípulo. Por exemplo, quantos casamentos que eu vejo que depois de uma pancada, quando você recebe uma pancada, uma traição, um problema,
ou vocês engatam e se tornam uma só carne, um casal perfeito, sim, perfeito no sentido não angelical, né, mas que se entendem, que se respeitam, que se amam, ou vocês acabam com tudo. Então, a aprovação, o problema, ele é o trampolim, ele é o primeiro degrau para o crescimento, para a maturidade, para a vitória, sabe? Então, a gente tem que se permitir passar por provações. Sabe por quê? Porque olha só, Gênesis 22, não precisa ler, só estou citando. Abraão foi provado na sua fé. Seu filho, né? Deus pediu a ele o sacrifício do seu filho, mas claro, Deus não queria a morte do menino, a gente conhece a história. Deus queria ver a fé de Abraão. Deuteronômio 8, a partir do versículo 2. Deus provou o povo no deserto para entender o que havia no coração do povo. Deus provou o povo no deserto, gente, para que o povo soubesse onde realmente eles estavam apoiados, se em Deus ou se neles mesmos, se em Deus ou se em seguranças falsas, mundanas. Muitas vezes quando uma provação vem, você não tem nenhum socorro, nenhum refúgio, ninguém no qual se apoiar senão Deus. Você já percebeu? Quando a pessoa diz, Padre, eu só tenho Deus para esperar, ótimo, você tem tudo que você precisa, você tem o mais precioso do mundo. Padre, eu só posso esperar em Deus pela cura, pela libertação, pela salvação. Você queria mais o quê? É duro, mas a aprovação, ela mostra em quem a gente se apoia. Porque muitas vezes você e eu achamos que somos pessoas de Deus, achamos que nos apoiamos nele, mas no fundo nós nos apoiamos no nosso dinheiro, no fundo nós nos apoiamos no que nós sabemos, no fundo nós nos apoiamos nos nossos amigos, no fundo nós nos apoiamos nas nossas qualidades. Então vem a pancada da provação e aí mostra em que a gente se apoia, em quem a gente se apoia, né? E olha só, Jesus viveu a provação, gente, no deserto, né? Tentado pelo diabo. Jesus viveu a provação no Getsêmani. Meu Deus, que luta interior. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele venceu ali, né? Com a confiança radical em Deus. E Jesus viveu a provação na cruz, né, gente? A maior provação, mas também a maior revelação da força da fé. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, né? Talvez hoje você está na cruz, mas diga também com confiança, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não queira controlar tudo, confia em Deus. Confia no amor de Deus. Confia na bondade desse Pai que não falha, que não erra. Eu sei, está doendo, eu sei, está sangrando. Talvez você nesse hospital, você desenganado pelos médicos, desenganada, você esperando uma nova estação na sua vida, na vida financeira, eu não sei. Você que está sozinha, não se casou sozinho, esperava alguém, passou a idade talvez de ter filhos, uma dor no seu coração, sabe? Diga, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Confiança filial, confiança total, sabe? É como São Paulo dizia, 2 Coríntios 12:10, é quando eu me sinto fraco, aí então é que eu sou forte, porque a força de Deus transborda em mim, sabe? É na sua fraqueza que a força de Deus vai se manifestar. E olha aqui, um auxílio aqui dos padres da igreja. Santo Agostinho dizia, falando sobre a aprovação, presta atenção, gosto demais de Agostinho. Ele dizia, Deus nunca permitiria um mal se Ele não pudesse tirar desse mal um bem muito maior. Porque às vezes a gente fala, eu não entendo, mas Deus não permite um mal se Ele não pode tirar um bem maior. São João Crisóstomo, doutor da igreja também, né? Eu estou trazendo os padres e doutores da igreja. A aprovação é uma escola onde Deus forma seus filhos e os seus profetas. A aprovação, eu gosto demais, Santo Inácio de Loyola falava muito disso também, né? O sofrimento como a faculdade de Deus, o deserto como a escola de Deus, né? São João Crisóstomo disse, provação é a escola onde Deus forma seus filhos. Deus nos forma para provar a nossa fé e mostrar, não para Ele, porque Ele sabe, mas para nós mesmos, onde está o nosso coração, o que tem no nosso coração, em quem a gente confia. E às vezes a aprovação vem também na manifestação das suas próprias fraquezas. Você não consegue controlar certas coisas e você só tem que confiar em Deus, lutar contra o mal, vigiar, mas confiar em Deus para te guardar. E Ele é fiel, Ele pode guardar você, Ele pode te dar graça de vencer, seja o que for. Santa Teresa d'Ávila,
olha o que ela dizia: a provação é um caminho para a união profunda com Deus. Quando Deus permite uma aridez ou um sofrimento, não é ausência. Isso não é uma ausência sua, mas uma presença transformadora no nosso interior. A provação é um caminho de união profunda com Deus. Olha o que Santa Teresa d'Ávila falou, doutora da igreja, né? E São João da Cruz, junto com ela também falando, né, da noite escura, que era uma forma específica de provação. Ele dizia, né, São João da Cruz, doutor da igreja: a noite escura da provação é a purificação que amadurece o nosso amor. Gente, a gente só é capaz de dizer que ama quando nós fomos capazes de sofrer por alguém, de sofrer por uma causa, de sofrer por algo. Não é assim quando eu sofri tanto por aquilo, né? É amor. O amor se manifesta na dor também. Não existe amor sem suor de sangue e lágrimas, né? Sabe? É uma dor, é um dar a vida, né? Como Jesus ensinou. Santa Teresinha dizia: a fé que passa pela provação se torna uma fé pura, que confia mesmo sem sentir, que não se apoia nos seus sentimentos. Quando você passa por uma provação, você começa a confiar em Deus, não no que você está sentindo. Estou me sentindo mal com essa depressão, mas pela convicção da fé, eu sei que Ele está cuidando de mim, que mesmo nesse deserto Ele vai me encaminhar para uma saída, para uma superação, né? Também o magistério da igreja, olha o catecismo, do 164 ao 165, né, para números 164 e 165, a fé é provada e os momentos de escuridão fazem parte do caminho daqueles que seguem Jesus. Momentos de escuridão e provação são parte itinerante do nosso caminho. 1508, Catecismo da Igreja Católica: o sofrimento não é eliminado da nossa vida, mas ele se torna um caminho de graça, conversão e crescimento quando nossa alma está unida a Cristo. Olha o que o Catecismo diz: a provação, o sofrimento se torna um caminho de graça, conversão e crescimento quando nossa alma está unida a Cristo, através da oração. Provação é um tempo de rezar mais, porque, gente, atravessar o deserto sem rezar é suicídio, né? Porque a oração, ela recentra o nosso coração em Deus, né? Porque às vezes no momento da provação nós tiramos o centro da nossa vida de Deus e olhamos só para o sofrimento. Então a oração, ela te recentra em Deus, ela faz você colocar Deus no centro, e isso traz uma libertação, uma paz, uma sabedoria para a tua vida, né? A oração abre espaço para a graça de Deus agir em nós. Ela nos capacita a transformar o nosso sofrimento em oferta de amor, é através da oração. No Getsêmani, Jesus rezou. No deserto, Jesus estava em jejum e oração. Na cruz, cada palavra que Jesus disse, repetindo também os salmos, era uma oração. A própria sentença que ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, é a repetição de um salmo, né? Ele estava rezando. Então, enfrente a provação rezando, e deixa a provação te purificar, sabe? A provação gera maturidade, ela faz a gente sair da fé infantil. É assim: fé infantil, fé provada, fé madura. É o caminho do crescimento, do amadurecimento da fé.